Muito boa noite, amigos e amigas do canal. Dando continuidade à série de entrevistas que estou fazendo na minha pesquisa de pós-graduação no Departamento de História Social da USP. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que foi muito importante para essa história, né, o companheiro Roberto Carlos, uma referência e até onde eu sei presidente do Diretório Nacional de Pesquisas, ainda em exercício. Ok. E muito obrigado, Roberto, por ter me recebido. Enfim, a gente poder bater esse bate-papo sobre a história da Fundação do PT e alguns pontos aí do tema do debate teórico, da formulação do Partido dos Trabalhadores. Eu queria que você começasse contando como é que deu o início da sua militância. Bom, a militância começou no movimento secundarista. Começou no movimento secundarista. Ainda na época da ditadura, a gente formou um dos primeiros grêmios estudantis, ainda no movimento no colegial. Escola pública? Escola pública. Estava proibido pela ditadura, mas naquele movimento de extensão, de volta das liberdades democráticas, a gente fundou um dos primeiros grêmios após o período da ditadura em si. Aí começou a militância ali no movimento estudantil. Que ano é isso? Isso em 85. Mas não era um grêmio oficial, era um grêmio... Espécie de clandestino, né? Não tinha a intenção de ser clandestino. A gente montou o grêmio. Em que bairro essa escola? No Ipiranga. Ainda existe a escola? Eu acredito que sim. Eu não entrei mais em contato, porque, enfim... Dessa época que você ouviu falar do PT a primeira vez? Não. Tinha sido antes? Não, na verdade, em 82, acho que foi a primeira votação. Eu já votei no PT, já votei no Lula, votei no Governador. Lula governador, contra burguês vote no 3. O número do PT era 3, não era 13, né? E eu trabalhava em gráfica na época, né? Então já tinha uma militância, não exatamente dentro do movimento sindical, porque, enfim, eu era menor de idade ainda, mas já me articulava com o pessoal que era afiliado do PT dentro da gráfica que eu trabalhava e tal, e no movimento... Então você terminou o ensino secundário mais tarde, assim, com mais de 18 anos. Era uma espécie de EJA, não? Não. Eu terminei com 17, 18 anos. Ah, tá. Não, mas então esse grêmio, ele é mais ou menos da época da eleição de 82. Você disse que era de 85? Não, o Grêmio ele é um pouco posterior. Tá. Assim, eu trabalhava em gráfica, na verdade o Grêmio é anterior à gráfica, porque na gráfica eu já estava no Alexandre de Gusmão. E esse Grêmio que a gente montou foi no João Firmino, ali perto da Imigrantes. Esse Grêmio a gente montou foi acho que em 85. Na época da primeira eleição, você já tinha, além do Lula, aquele personagem muito carismático, você já tinha algum candidato a deputado federal? Não. Proximidade? Tinha voto na legenda, né? Tinha. Votei na legenda, votei no Lula e votei na legenda. E aí a sua ligação orgânica com o partido começa a partir
Da universidade. Da universidade. Não exatamente, porque no movimento estudantil a gente tinha já uma ligação, mas ainda não era formal. A minha filiação ela é de 85. Né? Ela é de um ano antes de eu entrar na universidade, eu prestava vestibular. Né? Ela é de 85 e em 86, 87 eu entrei na universidade. E aí começou uma militância mais orgânica dentro do PT, a partir da... Bom, antes disso... De 85, não, minha filiação, na verdade, acho que é 86, não tenho certeza se é 86 ou 86. Antes disso, campanha das diretas, você participou? Você lembra dos atos? Participei, fui em alguns atos. Aquele primeiro de 83 no Pacaembu? Não, aquele não. Da Praça da Sé, em Gabaú? O da Sé eu fui. O do Engabaú acho que eu fui também, mas eu não tenho certeza. O PT, num encontro extraordinário em Diadema, em 85, votou por boicotar. Hoje em dia, você acha que a gente... Boicotar o colégio eleitoral. Não votar em Tancredo Neves. Você acha que foi uma decisão acertada, olhando por hoje, assim? Eu acredito que sim, porque você fez todo o movimento pelas diretas. E aí, em função de uma saída da ditadura negociada e uma negociação absurda, onde você fica proibido de julgar, de pesquisar os crimes cometidos, fica difícil, né? Fica difícil você ainda eleger o presidente em cima de um colégio eleitoral que ainda tinha muitos resquícios, né, da ditadura. Você ainda tinha uma maioria dentro do Congresso dos parlamentares em função da ditadura ainda, das estruturas, tá? Você começa a ter um Congresso que você pode dizer um pouco mais democrático depois da Constituinte, né? Depois da nova Constituição. Mas até lá você ainda tinha, aqui em São Paulo a gente não votava para prefeito. Era indicado pelo governador. Foi votar em 85 na disputa Suplicy, Fernando Henrique e Jânio. Isso, né? Mas e lá atrás... O Suplicy foi criticado porque não tinha segundo turno na época, né? Por ter disputado, poderia ter ganho o Fernando Henrique. Naquela época o Fernando Henrique ainda não era o neoliberal do... mas aí por... Você votou no Suplicy? Eu votei no Suplicy, a identidade, né? Bom, aí você entrou na USP, que curso? Física. E aí tinha um núcleo de estudantes, junto com professores, junto com comunidade. Como é que... Conta aí, fica à vontade para contar como é que se organizava o PT na USP. Então, o PT, ele, pelo menos que eu me lembro, não tinha um núcleo de estudantes ainda formalizado. Você tinha muito as correntes que atuavam dentro do PT, tinham os seus grupos, né? E lá na Você já estava dentro de algum grupo? Não estava. Ficou mais próximo, mais orgânico a partir da USP. Ainda tinha Liberdade de Luta? Não, foi bem na época do racha, né? E eu acabei ficando com o pessoal que rachou, que se chamava o pessoal chamava uma forma de sacanear mesmo, que era o pessoal do Sonrisal. Né? Por que Sonrisal? É porque no congresso onde teve o racha, as pessoas que saíram, que inclusive eram a maioria, as pessoas que saíram fizeram a opção por se diluir dentro do partido. Não ir enquanto uma corrente, uma corrente política. Vocês viam o PT estratégico, então, não era tático. A partir desse momento,
essas pessoas que saíram passaram a compreender o PT enquanto partido estratégico e não um partido tático, né? Então Sonrisal é para diluir. Exatamente, Sonrisal porque diluiu dentro do partido. A grande maioria acabou ficando dentro, ajudou a fundar e ficando dentro da corrente articulação, não a articulação do 113, que foi um movimento que deu uma primeira... Em 83, né? Deu uma primeira conformidade e tal, mas a corrente, a articulação, ela veio em, acho que 85, 86, 86, 87. 87, acho que na verdade. No segundo congresso da CUT já tem a tese da articulação sindical da CUT. Chegou a participar de algum desses congressos da CUT, ou mesmo do PT, nesses anos 80? Encontros? Nos anos 80 da CUT, não. Nos anos 80, nos anos 80 não. Mas aí no começo dos anos 90 eu fui trabalhar como assessor nos sindicatos bancários. Aí sim, aí todos os secuts, concurtes, aí você participava porque você estava inserido dentro do movimento. Você foi funcionário dos bancários ou era ligado a um parlamentar? Não, funcionário dos bancários. Inclusive você foi bancário? Não. Militou, não? Nunca fui bancário. Eu fui para trabalhar na área técnica mesmo. Eu fazia física, eu fui trabalhar no CPB do sindicato. Bom, e aí como é que era a militância do PT? Você disse que era só dos grupos, mas já tinha alguma reunião que reunisse todos esses grupos ou ainda não? Você chegou a pegar a reunião de núcleo do PT? Não, eu acho que a gente passou, talvez constituir ou reconstituir um núcleo dos estudantes do PT na USP com a campanha com certeza com a campanha do Lula, né, a primeira campanha em 89, mas antes disso a gente já se articulou para fazer a campanha da Tita. Da Erundina, não? Sim, fazia da Erundina, mas da Erundina eu acho que não teve, porque a Erundina ela foi candidata em 85, né? 85. 88 para tomar posse em 89. Não. Ela foi vereadora em 82, ficou esse tempo todo como vereadora. Em 88 teve a convenção com aquele promotor que depois foi pro PSOL, recentemente falecido, a convenção do PT para decidir quem que ia ser o candidato. Inclusive o Lula não apoiava a Erundina, né? Sim. Não, realmente, nessa época a gente já estava na USP, já tinha um comitê, um pré-comitê formado, porque a maioria dos estudantes da USP, pelo menos o pessoal que circulava com a gente fez a campanha em 88, acho, a campanha da Tita para vereadora. Campanha de quem? Da Tita Dias. E ela era de que região? Ela era bancária, na verdade. Ah, tá. E não conseguiu se eleger? Se elegeu. Se elegeu? Tita se elegeu bem. E 82? Acho que não, 88. 88. 88. Então a gente ainda não era exatamente um núcleo da USP, mas tinha muita gente da USP fazendo a campanha da Tita. Bom, em suma, núcleo da USP para tirar delegados foi mais para frente. Sim. Você chegou a pegar essa fase? Não, tiramos delegados. Você chegou a ser delegado pelo núcleo da USP? Sim. E no auge, assim, se reunia quantas pessoas? E vocês se reuniam aonde? A gente se reunia muito no CRUSP. Você chegou a morar no CRUSP? Morei no Bloco C. Se reunia muito no CRUSP, mas também às vezes se reunia no espaço de convivência dos centros acadêmicos mesmo. No espaço de convivência da reitoria, que tinha uma lanchonete lá. Também
sede do DCE na época. Então, e naquela época também você tinha uma coisa que, como núcleo, a gente tinha muitos núcleos, na verdade, na USP, porque você precisava de somente 9 pessoas para montar um núcleo. Então a gente meio que... No começo foi 21, né? Tem uma história lá no começo. Não, 21... No início do... Aí Mas hoje em dia é 9. Hoje em dia é 9. Hoje em dia é 9. Mas aí então você é fundador desse núcleo, é um dos fundadores desse núcleo da estudantes da USP. Eu não sei se existia um núcleo Mas você fundou. mais antigo, mas esse núcleo que começou a discutir, principalmente a campanha do Lula, que a gente fez prévias não, como é que chamava? A gente fazia... Paralisações, piquetes. Não, era prévia mesmo, a gente fazia votação. Prévia, né? tá. É que eu não sei se a gente chamava de prévia, eu não me lembro se a gente chamava de prévia. Mas a gente fazia a votação dos estudantes lá, e o Lula ganhava em todos os locais. Eu acho que o único lugar que ele ganhou com menos votos foi na FEA. Até hoje, tem poli também, né? Aí a física. Ele tinha bastante... Então, a física da USP, ela tem uma história de esquerda. Né? Você tem o Mário Chamberlain, né, que foi um dos principais intelectuais de esquerda, né, que ele era físico, né, o Goldenberg, que era um físico lá da USP, ele era do Partidão, né, ligado ao PT eu acho que não tinha muita gente, mas ligado à esquerda e do antigo Partidão sempre teve muita gente na física da USP. Eu sei que tem algumas físicas aí que são bem... Físico tem uma visão macro, né? Ver o cosmos inteiro, assim, né? Você gostava de... Eu gosto de física, Consegue identificar... Bom, em São Paulo não dá pra identificar muito, né? Mas aí não é físico exatamente, né? Aí seria mais o pessoal da astronomia, astrofísica, né? O físico mesmo... Bom, e aí então, já na campanha em 89, você participou ativamente? Sim, Você era o presidente desse núcleo, o coordenador, né? Não, a gente tinha... Revezamento? Não é que tinha revezamento, mas não lembro se a gente tinha formalmente um coordenador. Tinha, porque como você tinha vários núcleos, núcleo moradia, núcleo de faculdade, porque a gente às vezes fazia algumas atividades gerais que congregava todo mundo. O seu era de estudantes ou era da física? Não, a gente tinha um na física e tinha um maior de moradia. Você chegaram a disputar o DCE? O PT era forte? Sim, a gente ganhou o DCE. Você foi diretor lá? Eu fui da gestão Barricada. Já nos anos 90 ou ainda não? Não, a Barricada foi, acho que em 88. 88 é a Barricada. Foi a primeira gestão unificada do PT. Você tinha todas as correntes do PT que disputou com o pessoal da direita. Contra a direita. Disputar com. E a gente ganhou, foi a primeira vez que o PT ganhou. Tem que enfatizar isso, porque depois o PT ficou meio bagunçada, né? É porque antes dessa gestão da Barricada, o Conselho de Centros Acadêmicos como que era o nome? Conselho de CCA. O CCA ele tinha destituído a gestão anterior do DCE e tinha montado uma comissão. E aí você tinha vários setores da esquerda, progressistas, que representavam as faculdades
faculdades, né? Os centros acadêmicos das faculdades, e montou uma gestão. Então, assim, você teve uma gestão anterior, que você tinha muito petista, mas ela não era uma gestão que foi eleita, ela era uma comissão que foi montada em cima dos centros acadêmicos, né? A barricada, ela foi a primeira gestão que foi montada com uma chapa de petistas, disputou e ganhou, né? Entendi. Bom, agora já entrando no... Bom, minha tese abrange mais os anos 80, então agora a gente vai para a parte final, entrando mais nas questões teóricas, né? Então, por exemplo, você sempre se autodefiniu como socialista? Ou nessa época, desde que você entrou no PT, você já se definia? Não, desde o movimento estudantil a gente já tinha Sociedade sem classe, sem exploração. Sim. E o PT, não só pelos seus militantes de base, mas você acredita que já se constituiu como um partido socialista? Indo mais longe, assim permanece? Como é que você define o PT hoje? Eu não sei até que ponto você pode dizer que o PT ele nasceu como um partido socialista. Eu acho que o PT nasceu como um partido para representar a esquerda aqui no país, ou pelo menos um setor da esquerda, um setor bem amplo da esquerda, mas não representava toda a esquerda, óbvio. Uhum. E aí, se você monta um partido que vai representar a esquerda, não tem como ser só socialista, só comunista, só... Né? Então, se você pegar o tripé de fundação do partido, que é o movimento sindical, o movimento intelectual e a igreja, né, você não pode dizer que nesses três setores todos eram socialistas, né? Eu acho síntese... Então, eu não sei se eu diria assim. Talvez eu acho que ele fosse uma coisa mais... Social-democrata? Trabalhista. Trabalhista. Isso numa definição mais brasileira. Mais brasileira. Né? Porque também, quando ele é fundado, ele defende uma série de coisas que você não consegue enquadrá-lo como um social-democrata, né? Mas também não consegue enquadrá-lo como um partido socialista, um partido comunista. Apesar que comunista, eu acho que ele nunca se arvorou a ser, né? Eu acho que talvez... Bom, mas uma coisa é certa, que vocês já nos anos 80 se posicionavam contra os modelos do socialismo real, soviético. Isso vocês já tinham, por definição, não querer. Então, o grupo que eu fazia parte, né, sim, não tinha um alinhamento com o socialismo real, né? Mas eu não tenho certeza se na época haviam, talvez o PCR tivesse alguma coisa Genuíno. mais próxima. O grupo do Genuíno, o grupo... Rachou do PCdoB. Sim, o pessoal que veio do PCdoB, você tinha outros nomes dentro desse grupo. A própria ALN. Isso, eu era mais próximo dos grupos trotskistas. A Libernu, como você falou, você tirou sarro da Libernu. Não, verdade é né? Tirou foi você do Sorrisal. Não, isso aí não foi interação de sarro, era como nós éramos chamados. Né? Uma certa Deus forma. me livre, quero muito entrevistar o Socorro, viu? Socorro me aguarde. Então, eu era do grupo trotskista, eu não era orgânico do trabalho, mas eu era da área de influência do trabalho. No movimento, quando eu trabalhava em gráfica, tinha o pessoal do PT que tinha lá, era o pessoal da DS, acho que era o Jornal em Tempo. Eu lembro do Jornal em Tempo, era DS, né? Uma outra... DS em Tempo, verdade. Que é mais antigo que o PT, né? Aliás, o Trabalho, DS, a Causa Operária também é mais antigo que o PT? Não, a Causa... Convergência era. Convergência, sim. A Causa, ela... Tinha Convergência na USP, né?
Tinha. Hoje em dia tá cheio, né? Tinha convergência. No movimento Eles sempre eram estudantil. sectários desde aquela época, assim. Sempre. Tenho muitos bons amigos lá, né? Eu sei que a gente ficava com um pouco de inveja que as festas deles eram melhor que a nossa. Tá sendo bom que pelo menos nessa parte tinha união, né? Bom, o PT nos anos 80 se constituiu por núcleos, que me parece ser uma forma de dar voz à base, né? Isso em algum momento se esvaziou. Você acha que foi enfim, foi uma casualidade, foi uma opção política, ou porque o PT cresceu mesmo, não tinha como? Então, eu acho que para a organização, primeira organização inicial, ela precisava se organizar por núcleo. Mas a partir de que você começa a ter uma vida mais institucional, você acaba tendo que fazer alguns ajustes, inclusive em função da lei. Algumas coisas que você fazia já a lei passa a não reconhecer, você tem que fazer... Naquela época já não reconhecia, foi justamente a opção política do PT, né? Sim, mas isso trouxe alguns problemas quando você começa a participar mais da vida institucional do país, né? Porque acabava ficando tudo muito solto, então quando você tinha que fazer uma coisa legal, tinha que fazer uma coisa que atendesse à legalidade, à conformidade da eleição em si, você tinha uma certa dificuldade em função de que era tudo muito solto. Mas eu não sou contra o núcleo, mas eu acho que o núcleo parar de tirar delegado, por exemplo, ele teve uma lógica de crescimento do partido, do partido ter que fazer algumas coisas, ter que porque quando você vai indicar uma chapa para concorrer a uma eleição, você tem que cumprir algumas normas eleitorais. E aí, se você está organizado de uma forma muito diferente do que aquelas normas exigem, você tem dificuldade para... Então, quando você ainda tinha um partido que lançava uma chapinha ali com, sei lá, 10 candidatos, elegia 2, 3... Que nem aqui em São Paulo a gente elegeu muito pouco, né, no começo, né, então ainda dava para você trabalhar com essa história de núcleo e tal, mas a partir do momento que você começa a ter que ter aquela filiação via cartório, via zona eleitoral, então você começa a precisar ter uma organização um pouco mais profissional. Você acha então que o pessoal que defende o retorno aos núcleos estaria falando uma espécie de linguagem anacrônica? Eu não sei se é anacrônica, mas eu acho que a gente não tem estrutura hoje, a gente não tem, pelo tamanho que o PT tomou, a gente não tem como voltar a ser o que era. Assim, tudo passa, meu. Você não toma banho 2 vezes no mesmo rio. O Big Bang, né? Expandiu, tá crescendo, não dá pra voltar, né? Big Crouch, né? Fica difícil, você pode discutir é que o PT ele nunca acabou com o núcleo. É que na verdade o que acontece, os núcleos existem, só que ninguém quer montar núcleo porque não tira delegado. E aí se a função do núcleo é tirar delegado, então é mentira, é falácia essa história que o núcleo é para fazer discussão, que é para aproximar da base. Não, o núcleo é para tirar delegado. Porque se você quer montar um núcleo só para aproximar da base, para fazer discussão, você pode montar um núcleo. Ah, mas o núcleo não tem poder. Peraí, você está querendo fazer discussão, se aproximar da base ou está querendo ter poder? Então, entende? Eu acho eu acho ruim esse tipo de discussão da forma que ele é feita, porque o núcleo não está proibido. Então, o que você está discutindo é dar poder para os núcleos, mas por que dar poder para os núcleos? Né? Bom, assim, ó,
é suficiente para dar voz à base. Então, aí que tá. O PED, quando ele foi criado em 2001, eu acho que ele nunca conseguiu ter sido implementado Da maneira como foi pensado. né? Porque assim, qual que era a ideia do PED? Era você fazer uma eleição das direções. E os debates, né? Sim, os debates, mas era debate eleitoral. Tá. Né? E logo em seguida a isso você faria um encontro onde você debateria a política e tiraria um programa para quem foi eleito implementar durante o mandato. Então assim, não é que o PED ele exclui a discussão de teses, de propostas, de projetos. Muito pelo contrário, ele previa isso, que a gente nunca implementou ele na prática. E você me dizer que o Congresso promove isso é mentira. Assim, eu participei do Congresso, antes do PED era Congresso. Parece que a gente está falando de uma coisa nova. Ah, descobrimos a pólvora, descobrimos a roda, o fogo. Não, o PT já fez Congresso. Até 2001 as eleições eram todas congressuais. E você tinha as garrafinhas, você tinha o povo que ia lá só para votar com crachá, você tinha Os capa preta. não só os capas, você tinha um cara lá que vinha a ordem assim, ó, fica olhando pro Zezinho, na hora que o Zezinho levantar o crachá, você levanta também. Então dizer que porque você tinha congresso, você tinha discussão, não é verdade. Você poderia, eu ainda defendo a estrutura do PED, porque eu acho que Bem ou mal ele vota. não, é um saldo político. O único partido que elege a sua direção. Quantas? 350 mil a última? Acho que foi. Eu não estou com os números. Eu não estou com os números exatos. Bateu um Mas o único topo. partido do mundo que elege a sua direção de forma direta é o PT. Ninguém mais, todos eles você tira delegados. Né? E o delegado, a gente fez uma reunião aqui, tirou o delegado, aonde ele vai votar na cabeça dele. Você vai cobrar ele depois, se ele votar contra aquilo que quem Foi o determinado elegeu no grupo, né? foi determinado no grupo, mas ele vota ali na cabeça dele. Então, você tirava o delegado na base com uma proposta, chegava no encontro, se juntava com outros delegados e encaminhava outra proposta, né? E fazia acordos. Né? Mas, por exemplo, Roberto, quando o PT nasceu nos anos 80, era um partido que atraía muitos jovens, né? Você vê o Lula em 89, devia ser uma febre na USP, né? Todo mundo, tirando a direita, obviamente, ferro. E é visível que, assim, jovens de esquerda, na situação de segundo turno, etc., até acompanham, sobretudo com consciência e tal. Mas aquele apego da